Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de ciências. A gente vai dar continuidade no nosso assunto da aula passada, que foi sobre o ar, certo? Eu trouxe algumas outras informações, né, a respeito desse conteúdo, a gente vai ver agora, certo? Primeiramente, vamos entender aqui, né, o que é o ar. O ar, ele tá à nossa volta, né? Ele não pode ser visto e ele não pode ser tocado, certo? Mas ele tá aqui circulando. A gente percebe o ar quando a gente respira, né? Geralmente porque a gente sente o ar entrando, né, pelo nariz, e quando a gente solta pela boca, né, então a gente percebe a presença do ar, mas a gente não consegue tocar nem ver. Isso porque ele é invisível, ele é incolor, né, ou seja, ele não tem cor, e ele é inodoro, ou seja, ele não tem cheiro, né, mas ele existe e ele tem peso e ocupa espaço, tá? O ar ele tem peso e ocupa espaço, certo? A camada de ar que envolve a Terra chama-se atmosfera. Então, a gente tem esse ar que preenche todo o ambiente à nossa volta, e as camadas, né, desse ar, eles têm nomenclaturas, né, eles são classificados de maneira diferente. O ar que envolve a Terra é chamado de atmosfera, e essa atmosfera, ela tem diferentes camadas, né, que podem ser divididas. Aqui, ó, a gente tem a divisão dessas camadas. Essa camada aqui é a troposfera, que é o que? A camada aqui de onde a gente está, certo? É esse ar que está à nossa volta, é o ar que a gente respira, certo? É a camada mais próxima do solo, tá? Em seguida, nós temos a estratosfera, que ela já é pouco acima, que é justamente ali onde os aviões sobrevoam, né? Os aviões voam na camada chamada estratosfera. Depois da estratosfera, nós temos, gente, isso aqui, essa parte aqui em rosa, eu vou até marcar, nós temos a camada de ozônio. Gente, a camada de ozônio, ela é o limite da nossa Terra. O que está abaixo da camada de ozônio é o que está dentro do planeta Terra, o que está acima da camada de ozônio é o que está fora do planeta Terra, certo? Então, a partir daqui, da camada de ozônio, nós temos já o universo, certo? E aí continuam as camadas, né, de ar. Depois da camada, a primeira camada, depois da camada de ozônio, é a mesosfera. Então, as duas últimas camadas, né, que é a termosfera e a exosfera, que é onde a gente tem ali os foguetes, eles planam, e onde a gente tem os satélites, certo? Passando aqui, falando um pouco mais, ó, o ar da atmosfera ele é formado por uma mistura de gases, né, de vapor de água e partículas diversas, né, como poeira, por exemplo. Os gases em maior quantidade na atmosfera são nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. Então, vamos entender o que é cada um. O oxigênio, gente, é o gás com maior importância para os seres vivos, pois é o ar que respiramos. Então, o ar que a gente respira ele é o oxigênio, tá? O símbolo dele, gente, é O2, tá? O nitrogênio já é o gás mais abundante na atmosfera, o que tem maior quantidade na atmosfera. O nitrogênio é o mais importante, o oxigênio é o mais importante, mas o nitrogênio é o que tem em maior quantidade na atmosfera. O símbolo dele é N2. E o gás carbônio, né, ele pode ser encontrado em pouca quantidade, né, ele é o que tem em menor quantidade, mas ele possui uma grande importância, porque esse gás é que ele é absorvido pelos vegetais, né, ele é absorvido pelas plantas, a planta absorve, faz a fotossíntese e ela devolve esse ar, só que ela devolve esse ar, digamos assim, filtrado, né? Quando esse ar volta, quando esse ar é liberado pelas plantas, ele é liberado em forma de oxigênio, que aí é o ar próprio para nós respirarmos. Então, é assim que funciona. Tem o gás carbônico, a planta, ela absorve o gás carbônico, faz a fotossíntese, rola ali, digamos, uma filtragem, né? Que são tiradas algumas substâncias do gás carbônico até virar gás oxigênio, que é o gás que ela libera. E esse gás oxigênio é o gás que a gente respira, certo? Sobre os tipos de vento, gente, a gente classifica os tipos de vento de acordo com a sua intensidade, né? Nós temos ali, por exemplo, o vento o vento brisa, né? A brisa, que é o vento fraco e agradável, que são movimentos constantes e repetitivos que sopram do mar para o continente durante o dia e do continente para o mar durante a noite. Então, a brisa, ele é aquele vento mais fraquinho, mais suave, né? Já o vento aliso, gente, ele é um vento também suave, mas ele é um pouco, né, mais intenso do que a brisa, né? Ele ocorre devido ao efeito
ocasionado pelo movimento da rotação da Terra, né? Conforme a Terra vai rotacionando, vai se criando esse vento, né? E o homem, ele usa muito para esporte, para navegação, para empinar pipa, né? Esse vento próprio para quando a criança quer empinar pipa, aquele ventinho que dá, é o vento alísio. Aqui a gente já chega nos fenômenos, né, meteorológicos. Então vamos falar aqui sobre o furacão e o tufão, que são o mesmo fenômeno, né? Eles só são localizados em locais, né, distintos. Ele apresenta um movimento de rotação que forma corrente de ar em espiral. Eles caracterizam-se por serem ventos muito fortes, com velocidades que podem ultrapassar 300 km por hora, com um diâmetro que pode variar de 200 km a 400 km. Né? Então ele tem esse movimento de rotação, né? Ele é muito forte, o vento é muito intenso, né? Tem ali a 300 km por hora. E aqui a gente falando sobre os ciclones, gente. Os ciclones são o quê? São tempestades de ventos, né, fortes que nascem sobre o mar de água quente e sua velocidade pode alcançar 300 km por hora. Existem ciclones tropicais, né, que são aqueles que acontecem entre os trópicos ali, a linha do Equador, e são bem violentos, tá? E os ciclones extratropicais, né, que é os que se formam longe dos trópicos, tá? Esses aí são mais fracos e só que eles duram mais tempo, né, do que os ciclones tropicais. Já aqui sobre o vendaval, ó, o vendaval ele é o que? Ele é um vento forte com um grande poder de destruição e chega a atingir até 150 km por hora. Ocorre geralmente de madrugada e sua duração pode ser de até 5 horas. Então, ele a intensidade dele não é tão grande, né? Se comparado ali ao furacão que chega a 300 km por hora, ele chega até, o vendaval chega até 150, mas a duração dele é muito maior. A duração dele é de 5 horas, né? Então ele dura por muito tempo, né? Então a destruição dele, o nível de destruição dele é muito maior. Já os tornados, gente, eles são tempestades com ventos e chuva que se iniciam no interior da nuvem, tá? O tornado que ocorre no mar, ele é chamado de tromba d'água. Então, a gente tem um tornado que ocorre na nuvem, né, dentro da nuvem, ele já inicia ali dentro da nuvem, e tem um tornado que ocorre no mar, né, que vem da nuvem também, mas quando ele ocorre dentro do mar, ele é chamado de tromba d'água. Os tornados podem chegar a uma velocidade de 300 a 480 km por hora, ele é o mais forte dos fenômenos meteorológicos. Ele é menor, né, e em geral mais breve que o furacão. Então esse aqui já é o mais forte de todos pela intensidade do vento, né? Ele é muito mais forte, muito mais potente, mas a duração dele é bem menor, né, do que os outros. A gente vai ver um pouco sobre os aparelhos que são utilizados para medir a velocidade e a direção do vento, né? A gente tem aqui, por exemplo, os anemômetros, né, que é esse aparelho que tem aqui. Ele é usado, gente, para medir a velocidade dos ventos e determinar quando uma massa de ar chegará a um lugar. É usado nos observatórios e nos aeroportos, tá? Então ele verifica a velocidade, né, do vento, né, e ele consegue perceber quando uma massa de ar está chegando. Então é a partir dele que se consegue perceber também quando vai chover, quando tem uma chuva forte, ou até mesmo quando tem a possibilidade de acontecer algum fenômeno meteorológico, né, que está se aproximando de determinado local. Aqui sobre a biruta, gente, né, que é esse daqui, ela tem a forma de um saco, né, que é aberto nas duas extremidades, tá? Ele é aberto aqui e ele é aberto aqui também, tá? E sendo que a extremidade maior, que essa daqui, ela é fixa, ela fica aqui fixa e essa aqui fica solta, tá? É usado para saber a direção do vento e é indispensável nos aeroportos, pois os aviões só devem levantar voo e aterrissar no sentido contrário ao do vento. Então isso aqui é muito importante, ó. Ele é um dispositivo simples, né? Ó, é apenas um saco que é fixo numa ponta, né, solta na outra, e ele mede a direção do vento. Mas qual é a maior importância dele? Ele é muito mais importante nos aeroportos, por quê? Porque os aviões eles só podem aterrissar ou pousar no sentido contrário, né, do vento. Se o vento tá soprando para cá, ó, a biruta ela tá apontando para cá, isso significa que o vento ele tá vindo daqui para lá, certo?
Isso significa que um avião, nessas condições aí, ele só poderia pousar ou aterrissar no sentido contrário, né? Nesse sentido aqui, certo? Então, o avião... Não vou conseguir escrever avião muito grande. O avião, ele... Pronto, deu certo. O avião, ele só aterrissaria e voaria nesse sentido, né? Considerando essa orientação do vento aqui que a biruta tá mostrando. O vento tá vindo de lá pra cá. Então, o avião só aterrissaria e pousaria nesse sentido, que é o sentido contrário, certo? Aqui nós temos o catavento, gente, que ele indica a direção do vento também, né? Dependendo de onde para onde ele está girando, é de onde o vento está vindo. E ele também pode ter diferentes direções, ele indica norte, sul, leste e oeste, tá? O catavento, ele é mais móvel do que a biruta, um pouco, né? Ele mostra aí 4 direções, certo? Então, meus amores, é isso. A gente tem agora o TD de ciências para fazer, que é sobre esse assunto, né? O assunto tá fácil, tá bacana de entender. Vocês podem dar uma olhada ali no conteúdo do livro, que tem bastante coisa, né? Eu dar uma revisada aqui pela aula também. Certo, meus amores? Então é isso. Um beijo. Se cuidem e até a próxima aula.